Fiesc realiza o segundo fórum do programa Travessia, com foco em ambiente de negócios e promoção de investimentos. Hoje destacamos a participação do economista José Augusto Fernandes, ex-diretor da CNI. Eu vou me concentrar nos pontos cardeais do projeto Travessia. Eu entendo que é um projeto mobilizador, quer dizer, é uma agenda de transformação e de posicionamento de Santa Catarina. E aqui é curioso porque as crises, muitas vezes, aprofundam crises, né? Quer dizer, as crises nem sempre são oportunidades. Muitas vezes as crises se transformam, quer dizer, em celeiros para más ideias, né? Quer dizer, para retornos de políticas que não deram certo. E é importante observar, quer dizer, esse foco em direção à construção de um ambiente de competitividade, quer dizer, e de inovação. Começando pelo primeiro elemento do ponto cardeal, quer dizer, a reinversão da economia, quer dizer, eu acho que Santa Catarina tem um conjunto de singularidades que, obviamente, a colocam, quer dizer, como um ponto diferente, quer dizer, na arquitetura, quer dizer, brasileira, quer dizer, eu acho que não cabe aqui explorar, quer dizer, essa singularidade, mas eu me permito apenas comentar, quer dizer, alguns pontos que estão, quer dizer, no documento. Eu acho que o Décio talvez pudesse explorar, quer dizer, nos debates, que é o papel do reshoring, ou seja, o quanto otimistas nós podemos imaginar para um cenário, quer dizer, de reshoring que possa ser aproveitado no Brasil. Por vezes eu acho que nós somos excessivamente otimistas, quer dizer, em relação a esse potencial. Talvez o que nós tenhamos é um conjunto de nichos que precisam ser, quer dizer, explorados, que a economia não vai também aceitar, quer dizer, a trabalhar com níveis de custos, quer dizer, muito mais elevados ou muito mais distantes do que é razoável, quer dizer, em um ambiente de redução de riscos que nascem da pandemia ou de eventuais tensões, quer dizer, que se observam na Ásia. Eu entendo, quer dizer, que a agenda de reindustrialização, na realidade, é uma agenda não de objetivo, mas de resultado. Ou seja, na medida em que eu melhoro, quer dizer, o conjunto de ambiente e de instituições, eu crio melhores condições para o desenvolvimento dessa agenda e, certamente, quer dizer, Santa Catarina tem um conjunto de ativos importantes que são as suas empresas e todo o ambiente de educação e ciência e tecnologia e já o seu passado de vocação externa também, que é muito importante. O ambiente de negócios, quer dizer, certamente esse é o grande desafio que nós temos. Nós temos aqui ainda uma agenda muito inconclusa, e aqui cabe dois mapeamentos, o mapeamento na agenda de Santa Catarina, ou seja, o que é que de fato é obstáculo em Santa Catarina, que pode ser diferente de São Paulo, de Pernambuco, né, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e também diferente do que está nos benchmarks internacionais, do Doing Business e outros do gênero, ou seja, o que é de fato o obstáculo? Esse mapeamento me parece que é crítico, e na noção de que o Estado precisa se diferenciar também com um ambiente de contas públicas controladas, de boa regulação e boa capacidade de prestação de serviços, esse ambiente todo é importante também para a capacidade de atrair novas empresas para esse ambiente de economia 4.0. Dentro dessa agenda dos pontos cardeais, me parece que é fundamental para Santa Catarina é a questão da infraestrutura, ou seja, aqui me parece que a questão-chave é diferenciar Santa Catarina em qualidade regulatória, né? Eu acho que a capacidade de contratar o setor privado e de regular o setor privado, que são duas funções distintas no ambiente institucional, precisam ser referência. Quer dizer, nós temos toda a agenda do saneamento. Se eu não tiver boa regulação e saneamento, ou eu não vou atrair investimento, ou eu vou atrair investimentos que mais adiante vão me gerar problemas, né? Gás, toda a agenda de gás a partir da lei. Eu preciso ter instituições, quer dizer, que sejam referências globais. Eu acho que Santa Catarina deveria investir, quer dizer, nisso, de realmente, olha, eu vou me diferenciar em qualidade regulatória na área de infraestrutura. Da mesma forma, rodovias, eu acredito que vocês tenham poucas rodovias estaduais em concessão e o próprio transporte público, que é importante que a qualidade, que aqui é um problema municipal,
mas a qualidade de vida hoje das cidades é uma das melhores fontes de atração de pessoas e de talentos. E a qualidade de transporte de público em geral é muito ruim e extraordinariamente mal regulado. Então, esse expertise regulatório, mais a existência de bons portfólios de projetos, me parece que é muito importante, porque aqui eu acho que o Covid tem uma consequência, quer dizer, o Covid traz a valor presente toda a qualidade regulatória das nossas agências, ou seja, a quantidade de problemas que eu vou ter que enfrentar hoje no ambiente regulatório, por conta do Covid, de expectativas de demanda, de necessidade de revisão de contratos, é um verdadeiro teste de estresse. E se eu não tiver, quer dizer, um sistema extraordinariamente profissional, quer dizer, eu acho que as consequências, quer dizer, poderão ser muito danosas, quer dizer, para o ambiente. Um outro ponto na área de infraestrutura, que olhando Santa Catarina à distância, me parece, quer dizer, importante, vocês têm um destaque, quer dizer, eu acho, nacional, que são os terminais de containers, né? Quer dizer, eu acredito que talvez a oferta hoje de vocês seja muito competitiva, em termos, inclusive, de quantidade em relação a Santos. Então, toda essa questão do acesso, né, quer dizer, aos terminais, desde os acessos rodoviários que já foram mencionados, até as medidas de facilitação de comércio, de aduana, etc., quer dizer, atrair aqui, você ter a melhor aduana do país e criar um sistema de pressão em torno disso, me parece que é uma questão também muito importante. O último ponto cardeal, quer dizer, a questão do capital. Eu acho que nós temos um ambiente macroeconômico em ebulição, muitas transformações, nunca tivemos taxas de juros, né, tão reduzidas e um espaço de inovação institucional muito grande. Me chamou a atenção recentemente quando o XP transforma um grupo de agentes autônomos em Santa Catarina em uma espécie de corretora. Eu digo, isso aqui é um sinal de que tem capital, quer dizer, que tem talentos, que tem mobilização, e certamente esse é também um espaço para a área de private capital e tantas outras iniciativas que vocês podem desenvolver juntando, quer dizer, as pessoas. Olhando o ambiente de reformas, eu entendo que nós temos algumas questões críticas, né, quer dizer, que são importantes para se olhar, quer dizer, em qualquer plano que nasça no setor privado ou que nasça de iniciativas governamentais. Qual o papel das universidades para promover essa transformação? E mais especificamente, qual seria, por exemplo, o papel das universidades em programas de transformação e de desenvolvimento como Travessia? Eu acho que uma das agendas que nós temos, quer dizer, é modernizar as nossas universidades, principalmente, quer dizer, as universidades públicas. Quer dizer, elas precisam ter outro tipo de incentivo, ter outro tipo, quer dizer, de autonomia para que elas, quer dizer, se integrem mais, quer dizer, a esse ambiente. Eu diria que você tem avanços extraordinários. Santa Catarina, você tem, eu conheço vários projetos, quer dizer, de empresas com universidades, e isso é um ativo, quer dizer, importante. A pergunta é, o que a gente ainda poderia estar fazendo mais se essas universidades tivessem mais flexibilidade institucional? O tipo de sofisticação da indústria de Santa Catarina é uma indústria, quer dizer, que crescentemente demanda esses serviços, demanda essa interação, esse trânsito, e é só comparar. Você entra em um site de uma universidade pública federal no Brasil e compara em uma universidade pública estadual, digamos, na Califórnia. Você vê que tem coisas ali que a gente ainda precisa trabalhar muito, né, no modelo de autonomia. Eu acho que é uma agenda que a gente não tem dado muita ênfase, mas essa precisa ser colocada na mesa também.